Brasileira de 21 anos é morta por ex-companheira em Connecticut, que tirou a própria vida após cometer o crime. Em Massachusetts, carro invade calçada e acerta brasileiro de 56 anos, que precisa de ajuda. Na Califórnia, policial é gravado matando imigrante a tiros em plena luz do dia. Disque 988, linha de prevenção nacional de suicídio, tem alta demanda, mas não consegue atender a todos. E atenção, doença misteriosa está matando e adoecendo centenas de cães nos Estados Unidos. A doença misteriosa ainda nem tem nome, mas tem se espalhado tão rapidamente que vem assustando veterinários e donos de animais. Olá, muito boa noite. Boa noite. A comunidade brasileira em Connecticut está em choque com o assassinato de uma brasileira vítima de feminicídio. A jovem de apenas 21 anos foi morta pelo ex-companheiro, também brasileiro, na madrugada desta segunda-feira. Ele acabou tirando a própria vida após cometer esse crime. Melissa Pereira da Costa, de 21 anos, era natural de Paraupebas, no estado do Pará. Há pouco mais de 2 anos, ela veio para os Estados Unidos com o ex-marido em busca de uma vida melhor para o casal. Aqui, eles engravidaram e Melissa deu à luz a um menino, hoje com apenas 1 ano de idade. A polícia de Danbury, em Connecticut, onde a família morava, ainda investiga as circunstâncias do crime que aconteceu na madrugada de segunda-feira. Não há detalhes divulgados de como tudo aconteceu. Até agora só se sabe que o assassino tirou a própria vida após cometer o crime. A polícia também não informou o que vai acontecer com o filho do casal. A tragédia comove amigos e familiares de Melissa, que lançaram uma vaquinha online para ajudar a arcar com os custos do traslado do corpo da brasileira para ser sepultada no Pará, um desejo da mãe da vítima. Amigos da brasileira contaram à polícia que há pouco tempo ela decidiu terminar o relacionamento, mas Deraldi Mendes não aceitava a decisão de Melissa. E em Massachusetts, um brasileiro sofreu um grave acidente e agora conta com a ajuda da nossa comunidade, que é bastante grande lá na região. Wilson Araújo, de 56 anos, é morador de Everett, pai de 7 filhos. O brasileiro e mais um outro pedestre foram atropelados por um veículo na MacArthur Boulevard em outubro. Desde então, o Wilson, que estava voltando a pé para casa depois de mais um dia de trabalho, luta para se recuperar no hospital de New Bedford. A família pede agora ajuda em uma vaquinha online para pagar os custos médicos. Uma investigação apontou que 3 veículos se envolveram no acidente, que começou na pista, e um dos carros acabou invadindo a calçada para tentar desviar, acertando os pedestres. E a gente fala agora de crise de imigração por causa do alto número de indocumentados chegando diariamente em diferentes cidades do país. Algumas prefeituras aqui dos Estados Unidos adotaram uma nova e questionável postura. Os municípios estão pagando passagens de ônibus ou de avião para os imigrantes seguirem viagem para outras regiões do país. E por causa disso, locais como Massachusetts, por exemplo, estão vendo o número de indocumentados dobrar nos últimos dias, como nos mostra a repórter Giovanna Locatelli. Massachusetts já declarou estado de emergência por causa do alto número de imigrantes que estão na região. A maior preocupação da governadora Maura Healey é com o clima frio que está chegando e os abrigos que estão superlotados e sem capacidade para receber mais pessoas. Boston, em Massachusetts, é uma das cidades que está recebendo diariamente indocumentados encaminhados por outros estados. A prática criada pelo governador do Texas, Greg Abbott, de despachar imigrantes de ônibus que cruzam a fronteira para cidades democratas, começou agora a ser terceirizada. Lugares como New York City ou Denver, por exemplo, começaram a pagar para os imigrantes seguirem rumo a outras localidades. Quase metade dos 27 mil imigrantes que chegaram em Denver, por exemplo, receberam passagens de ônibus, avião ou trem para qualquer outro destino, incluindo Massachusetts. Denver gastou 4 milhões de dólares em fundos municipais para despachar os imigrantes. Organizações de direitos humanos denunciaram que, se essa prática não for barrada, os indocumentados vão ficar vagando sem destino final e sendo empurrados de estado para estado.
Apenas lembrando, as travessias ilegais na fronteira sul do México com os Estados Unidos superaram os 2 milhões durante o ano fiscal de 2023, a maior já registrado na história do país. A ironia dessa situação não pode deixar de ser considerada. Antes dessa avalanche de imigrantes em estados ou cidades como Nova York, Denver, etc., essas cidades se posicionavam contra essas cidades de fronteira ou estados de fronteiras dos Estados Unidos que não eram acolhedoras ou que não recebiam bem os imigrantes por uma questão de capacidade. E agora as cidades estão na mesma situação e pior, estão mandando essas pessoas para outros lugares porque não tem como lidar com o problema. A questão aqui é um problema do governo federal. O governo federal tem que fazer algo, tem que entrar num acordo para algum tipo de legislação, algum tipo de solução para esse aumento de pessoas vindo pela fronteira, esse número de pessoas que estão aplicando para asilo político, que é fenomenal nesse momento. Na contagem regressiva para o Thanksgiving, dezenas de famílias imigrantes viraram o centro das ações solidárias pelo país. Além da distribuição de alimentos para a ceia, muitas organizações também estão oferecendo almoços, jantares e até encontros em apoio aos recém-chegados. Muitos deles chegaram recentemente e só querem ter certeza de que esta é uma comunidade acolhedora, explicou Catherine Saunders, que atua como voluntária nesse jantar comunitário realizado em Massachusetts. A organização recebeu mais de 200 imigrantes, homens, mulheres e crianças para o jantar de Thanksgiving. Essa ação vem se repetindo com diferentes grupos nos últimos dias. A ideia é que, além da comida, eles se sintam acolhidos, que possam relaxar, fazer amizades e conhecer os serviços de ajuda oferecidos pelo Estado. Esta é uma experiência que eles nunca tiveram antes e isso traz alegria de uma nova maneira, desabafou a voluntária Bianca Martinez. Na Flórida, bancos de alimentos, centros religiosos e organizações estão doando mais de 600 perus para famílias carentes e imigrantes. Os mantimentos estão sendo distribuídos 3 vezes ao dia em diferentes cidades do estado. Basta checar no site das prefeituras os endereços. Em todo o país, algumas redes de mercados também estão oferecendo peru grátis em troca de uma quantia mínima gasta no local, como $100, por exemplo. As redes são Albertsons, Foodtown, Fred Meyer, Giant, Winkle, Ways Market, ShopRite. Os comércios avisaram que as promoções serão válidas por alguns dias ou enquanto tiver o peru no estoque. Depois do intervalo, os Estados Unidos vão enviar agentes federais para treinar funcionários da imigração no Panamá. E um policial de Los Angeles foi gravado matando um imigrante a tiros em plena luz do dia. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. No Oriente Médio, o dia foi de intenso fogo cruzado. Enquanto Israel bombardeou a faixa de Gaza, os terroristas do Hamas lançaram foguetes contra Tel Aviv. No fronte diplomático, a correspondente da Record TV em Tel Aviv, Denise Odorici, mostra pra gente que a negociação de uma trégua entre Israel e Hamas com a libertação de reféns ainda não foi finalizada. A terça-feira foi de muita expectativa pela aprovação de uma trégua entre Israel e o Hamas. O acordo prevê a liberação de reféns israelenses em troca de uma pausa temporária da ofensiva na faixa de Gaza. Parte da população de Israel se reuniu em praças durante a noite em Tel Aviv para pressionar o governo pela aprovação da trégua. O acordo prevê 5 dias de pausa no conflito. Neste período, não vão acontecer ataques na faixa de Gaza. Em contrapartida, o Hamas deve libertar pelo menos 50 reféns, com prioridade para mulheres e crianças. O acordo é mediado por representantes dos Estados Unidos, do Catar e do Egito. Durante a reunião do governo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que os reféns que não forem libertados agora vão receber cuidados médicos da Cruz Vermelha. Denise Odorici, de Tel Aviv, para o jornal Américas no Ar.
O governo dos Estados Unidos anunciou que planeja enviar agentes federais para treinar funcionários da imigração no Panamá. A ideia é que eles aprendam a fazer uma triagem dos indocumentados que buscam o território norte-americano. Os agentes panamenhos vão aprender a identificar e também a separar quais são os potenciais solicitantes de asilo aqui nos Estados Unidos. Aqueles que não se encaixarem no perfil ou não tiverem uma causa legal para a viagem já vão ser barrados no Panamá e impedidos de seguir viagem rumo aos Estados Unidos. É no Panamá que fica a floresta de Darién, uma passagem perigosa na fronteira com a Colômbia e que se tornou também a principal rota de tráfico de pessoas. O grupo norte-americano que vai para o Panamá treinar os agentes será formado por oficiais do Serviço de Imigração, USCIS, e pelo Departamento de Imigração e Alfândega, o ICE. E agora a gente tem o nosso giro de notícias, que começa com um flagrante perturbador na Califórnia. Em plena luz do dia, um policial matou a tiros um imigrante no sul de Los Angeles. O caso está sob investigação. As imagens foram gravadas por uma testemunha que viu o policial subir em cima de uma pessoa e lutar contra ela na autoestrada 105. Depois, ele saca uma arma, levanta e atira a queima-roupa. Mas esse não foi o único disparo. Segundo quem testemunhou a cena, foram pelo menos 4 tiros, os últimos quando o homem já estava imóvel. Segundo as autoridades, a vítima era um homem imigrante de origem hispânica e que sofria de um transtorno mental. O oficial é agora investigado por uso excessivo de força. Em Nova York, a polícia investiga um assassinato intrigante. É que o torso de um corpo foi encontrado em uma praia da região do Queens. A pessoa que se deparou com essa parte humana ligou para o 911 e a área foi rapidamente isolada. Após uma varredura, os agentes localizaram próximo dali as pernas da vítima. O caso misterioso segue sendo investigado e os restos mortais já estão sendo analisados pelo Medical Examiner. Em Maryland, 2 crianças que caminhavam para a escola em Riverdale nesta segunda-feira morreram após serem atropeladas por um veículo em um cruzamento perto de outro colégio primário. As crianças, que não tiveram o nome ou a idade divulgados, chegaram a ser socorridas, mas foram declaradas mortas no hospital. As autoridades dizem que o motorista é uma pessoa ligada à escola onde as vítimas estudavam. Nenhum outro detalhe foi revelado. Em Moores, no estado de Nova York, um adolescente de 14 anos morreu após se envolver em um acidente de carro. A polícia diz que o jovem, que não tem idade para dirigir, estava no volante de um veículo quando perdeu o controle durante uma curva e atingiu múltiplas árvores. Dentro do carro também estavam outras crianças de 14, 13 e 12 anos que ficaram feridas. Todas seguem internadas em condição estável, mais crítica. Depois do intervalo, linha de prevenção nacional de suicídio tem alta demanda, mas não consegue atender a todos. E tem os detalhes de uma doença misteriosa que está matando e adoecendo centenas de cães aqui nos Estados Unidos. Um aviso importante para esse Thanksgiving: esteja preparado para ter paciência, porque esse feriado de Ação de Graças vai ser o mais movimentado em anos. Estima-se que cerca de 55 milhões de pessoas vão pegar a estrada neste Thanksgiving, o que representa cerca de 90% das pessoas que decidiram viajar nessa semana. E olha só que boa notícia: na segunda-feira, a GasBuddy contabilizou uma baixa nacional no valor do galão de gasolina. Hoje custa apenas $3,28. Isso representa uma queda de 39,5% com relação a um ano atrás, ou seja, um alívio para o bolso de quem vai pegar a estrada. E olha, especialistas dão ainda uma dica para aliviar também o estresse e evitar o congestionamento. Os melhores horários para viajar neste feriado são quarta-feira e domingo pela manhã. E falando nesse começo dos holidays, uma notícia que agora preocupa quando o assunto é a economia do país. Embora a expectativa seja de aumento nas vendas do varejo, a quantidade da força de trabalho temporária, que costumava sempre ser alta aqui no país, agora despencou nesse ano. É a época de vendas, mas enquanto os preços baixam nessa semana da Black Friday, os números de trabalhadores sazonais também. Dados do governo revelam que os Estados Unidos atingiram o patamar mais baixo em número de empregos temporários de final de ano em uma década. Ou seja, desde 2013 não se via tão pouco trabalhador sazonal de varejo. A lot of employers
Este especialista lembra que há apenas 2 anos os varejistas atingiram um máximo recorde de quase 1 milhão de trabalhos de férias. Hoje, os números caíram 40% em comparação com os tempos de pandemia e a indicação do tipo de funcionários necessários para o trabalho sazonal mudou. Hoje tem uma migração massiva para o comércio eletrônico que realmente mudou os tipos de trabalhadores que as empresas e varejistas precisam contratar durante as férias, diz o economista-chefe da Glassdoor. Por isso, o especialista diz que é preciso ficar de olho no que o mercado está buscando. Apostar no online pode ser o segredo do sucesso para essa temporada, que pode ser prolongada. Those companies tend to keep seasonal workers on through February, sometimes even March. A linha da vida de prevenção ao suicídio dos Estados Unidos, o Disque 988, está com dificuldades para acompanhar a demanda de milhões de pedidos de ajuda. E, segundo as autoridades, isso é particularmente preocupante nessa época do ano, pois o inverno e os holidays podem provocar crises mentais e emocionais. A hotline, como é chamada, foi lançada no meio do ano passado e desde então recebeu 2,5 milhões de chamadas e está esperando receber 6,5 milhões até o final deste ano. Mas a linha direta ainda não funciona com capacidade total. Os especialistas dizem que o problema se resume à ausência de recursos de saúde mental, à falta de conscientização e à falta de financiamento estável suficiente. O governo federal já até investiu quase $1 bilhão na implementação e ampliação da linha de prevenção ao suicídio. Mas em pelo menos metade dos estados do país não há legislação para fornecer apoio financeiro ao Disque Vida. Quanto à conscientização, apenas 13% dos moradores do país dizem saber da existência dessa linha tão importante. Agora um alerta importante para quem tem cachorro em casa. Uma doença misteriosa está circulando aqui pelos Estados Unidos e afetando centenas de animais. Especialistas dizem que parece uma pneumonia, só que é mais forte e considerada altamente contagiosa. Em alguns casos é até mesmo fatal. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. A doença misteriosa ainda nem tem nome, mas tem se espalhado tão rapidamente que vem assustando veterinários e donos de animais. Centenas de cães em todo o país apresentaram sintomas da doença semelhantes ao da pneumonia, como tosse, espirros, secreção pelos olhos e nariz, dificuldade para respirar e fadiga. Por enquanto, a orientação é procurar um veterinário logo nos primeiros sintomas para evitar a piora do quadro e até a morte. Levar o seu pet ao veterinário sempre será uma das primeiras recomendações. Isso porque é possível, dessa forma, realizar um protocolo e um tratamento específico para cada animal. Animais, por exemplo, de raças braquicefálicas, que são aquelas do focinho mais curto, elas acabam sentindo mais, principalmente nos casos das doenças do trato respiratório. Vários estados, incluindo aqui na Flórida, estão registrando a doença misteriosa que é resistente aos tratamentos convencionais. Nos últimos 3 meses, pelo menos 200 animais já foram internados com os sintomas. A recomendação é manter as vacinas dos pets em dia, sair na rua com protetores nas patas e evitar o contato do seu animal com outros peludos. Então é importante evitar locais com uma alta aglomeração de cães, também evitar o compartilhamento de comedouros e bebedouros e manter sempre atualizada a carteira de vacina do seu pet. No próximo bloco, pesquisa revela que a maioria dos moradores do país acredita que dinheiro traz felicidade. E tem reportagem explicando os motivos de as emoções estimuladas pela música serem capazes de produzir memórias tão poderosas. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Você concorda com a frase "dinheiro não compra felicidade"? Bom, uma empresa de serviços financeiros foi às ruas do país fazer essa enquete com a população. E adivinha só? A maioria das pessoas discordou dessa frase. 6 em cada 10 entrevistados responderam que o dinheiro traz felicidade sim e apontaram até um valor específico. Olha só. Para 59% dos entrevistados, a felicidade custa $1 bilhão e 200 milhões por ano. As pessoas alegaram que o dinheiro oferece liberdade e segurança,
sem as preocupações das contas financeiras no final de cada mês. Entre os jovens, esse percentual foi ainda maior. 72% dos millennials e 67% da geração Z também acreditam que o dinheiro traz felicidade. Eu acho que sim, porque quando a gente não tem, a gente pode passar fome e essas coisas. E se você tem, você não vai precisar preocupar com isso, nem com conta, nem com nada, só com o que você quer, viajar e fazer o que você quer, né? Eu ia viajar muito, comprar tudo que eu quisesse e ser feliz. A pesquisa realizada pela empresa Empower revelou que 71% das pessoas que participaram da enquete estavam passando por estresse ou problemas financeiros. E se você achou esse assunto curioso, então olha só esse daqui que está bombando na internet. Saiu a lista das cidades americanas consideradas mais infiéis quando o assunto é amor. Olha, ao contrário do que muita gente pensa, o primeiro lugar não ficou com Las Vegas, Los Angeles e muito menos Nova York. As cidades no topo deste ranking estão aqui na Flórida. Ficou curioso? Presta atenção na lista. Miami e Orlando estão em primeiro e segundo lugar. Atrás dessas cidades aparecem Atlanta, na Geórgia, Las Vegas, em Nevada e Tampa, também na Flórida. A lista foi feita pelo polêmico site Ashley Madison, a plataforma de namoro que atende pessoas casadas. A página online analisou o volume de pedidos e atendimentos do site nas cidades americanas e disse que em Miami e Orlando as traições são mais comuns e corriqueiras. Segundo o site, cerca de 21% dos entrevistados nos Estados Unidos já admitiram ter traído alguém atual ou do passado. A plataforma destacou ainda que é bom começar a ficar de olho no parceiro ou parceira, porque o inverno é o período do ano com maior índice de infidelidade entre os casais. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha, ver como é que vai ficar o clima amanhã? Vamos dar uma olhadinha agora no mapa. Olha só, Boston, chuva, mínima de 39, máxima de 52. Nova York, a gente tem também chuva ao longo do dia, mínima de 44. Norfolk é a mesma coisa, Charlotte também. O sol fica entre nuvens em Atlanta. Já na Flórida, a gente tem tempestade em Jacksonville e Tampa. Em Miami, a gente tem sol entre nuvens, tempo encoberto, máxima de 83. Houston, tempo encoberto também, máxima de 62, Evelyn. Em Brownsville, a previsão é de tempo encoberto, gente. Já em San Antônio, vai ter bastante sol, com máxima batendo 66. Em El Paso, o sol vai brilhar bastante também, com uma mínima baixa, viu, de 37. Menor ainda em Albuquerque, 33 de mínima. Em Phoenix, no Arizona, bastante sol, assim como em Los Angeles, na Califórnia, em Las Vegas, em Nevada, onde a máxima pode atingir os 67. E a gente tem São Francisco, ali no norte da Califórnia, tempo encoberto, mínima de 50, máxima de 65. E agora, para encerrar, olha só esse estudo que apontou que as emoções estimuladas pela música criam memórias tão poderosas que se tornam inesquecíveis. Pois é, a relação entre a música e o cérebro é um campo tão fascinante de pesquisas que os cientistas ainda estão começando a desvendar esse mistério. A reportagem é da Eloaura Zen. Sabe o que separa eventos comuns dos eventos memoráveis? Em alguns casos, é a música. Pesquisadores da UCLA descobriram que a montanha-russa emocional provocada por canções cria uma espécie de barreira em nosso cérebro, fazendo com que fique mais fácil se lembrar dos acontecimentos vivenciados no ápice do sentimento. Trocando em miúdos, podemos dizer que adicionar emoções a eventos mundanos é uma forma de torná-los inesquecíveis. E a música pode ser fundamental neste processo, já que determinados acordes têm o poder de mexer com o nosso estado de espírito e humor. A novidade soa literalmente como música aos ouvidos de terapeutas mundo afora, já que a pesquisa pode ser aplicada para casos de depressão e estresse pós-traumático. Isso acontece porque o poder da música de evocar emoções pode melhorar a organização da memória, com emoções positivas auxiliando na integração das lembranças. Para pessoas que sofrem de depressão e que passaram por inúmeros eventos que perturbaram a sua construção e estruturação subjetiva, ressignificar, reorganizar é poder se reposicionar no mundo de uma forma diferente. Não sem dor, mas mudando a forma como essa experiência afeta a vida. Nesse sentido, reorganizar não é mudar o fato concreto ocorrido, mas quem se transforma é o sujeito, que ao contar pode ampliar os seus vértices, alterando inclusive o modo como aquela lembrança ou aquela memória o afeta.
Sendo assim, reorganizar, ressignificar as memórias, além de dar um novo significado a essas experiências, é na verdade vivenciá-las para que possamos compreender, elaborar e ressignificar essas experiências traumáticas ou dolorosas de uma maneira que não lhe afetará da mesma maneira. Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. E atenção, porque a partir de hoje começa todo dia, após o nosso jornal, a reapresentação da superprodução Jezabel. É a história da princesa Fenícia que casa com o rei de Israel e tenta ditar o futuro e a fé do povo. Imperdível, hein, gente? Então fique agora com o primeiro episódio de Jezabel e até amanhã. Até amanhã.